Olá, boa tarde. SAMU registra aumento de trotes durante o período de férias em São Luís. O Comitê Gestor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, projeto de autoria do deputado Eduardo Braide, toma posse hoje à tarde. Você vai ver ainda a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia proíbe estabelecimentos comerciais de exigir valores diferentes para cartão de crédito e débito. E mais, Teatro Arthur Azevedo está de portas abertas para visitação. Hoje é 20 de julho e o portal está só começando. O período de férias escolares é a época que mais preocupa a central de teleatendimento do SAMU. Isso porque pelo menos 30% das ligações recebidas nesses meses são trotes. Crianças e adolescentes, na maioria dos casos, são os responsáveis por esse tipo de telefonema, que para quem não sabe, é crime. Os atendentes do SAMU recebem, em média, 200 ligações diárias. Mas o que impressiona é que boa parte das chamadas, na verdade, são trotes. E, na maioria, realizados por crianças. Por aqui, a preocupação é que, com o período de férias, as crianças passam mais tempo em casa e o número de trotes aumente. A gente recebe cerca de 200 a 300 ligações diárias de diversos acometimentos de pacientes que necessitam do transporte ou de um atendimento de emergência ou urgência. Tendo em vista esses atendimentos diários serem muitas ligações, 300, a gente verifica aí que 30% dessas ligações são falsas ocorrências, seriam trotes de pessoas, na maioria crianças, né? Inclusive, às vezes, a gente percebe orientados por adultos que acabam ligando como uma espécie de brincadeira, utilizando o serviço 192 como se fosse uma brincadeira, e não com a verdadeira realidade, que seria a necessidade de uma gravidade, atendimento de uma gravidade emergencial na rua, em via pública, dentro da própria casa, da residência. Então, dificulta muito o nosso trabalho essa questão dos trotes, que chegam hoje a 30% do nosso atendimento diário. O diretor me conta que, apesar de existir uma lei estadual de 2012 que pune os donos das linhas telefônicas que praticarem o trote, isso não tem intimidado os autores da brincadeira de mau gosto. E mesmo com equipes treinadas para identificar os falsos chamados, em alguns casos acontece o deslocamento de equipes acionadas pelos trotes. E isso prejudica o atendimento que poderia estar sendo realizado em casos reais. Tem um custo de combustível e reflete no desgaste dos veículos. Essa questão do deslocamento nos causa um transtorno muito maior em relação a essa manutenção. A gente acaba gastando mais, tanto com a manutenção preventiva dos veículos, já que a quilometragem ela influi muito em relação à questão da troca de óleo, de troca de peças. Então, a gente acaba utilizando uma mão de obra e utilizando recursos que seriam aplicados numa ocorrência de verdade. Num trote, por exemplo, a gente desloca o veículo e já está tendo ali um gasto, que seria da nossa manutenção preventiva e do custo de combustível, além dos insumos de pessoal. Porque quando a gente acaba deslocando, a gente trabalha também com a questão do tempo-resposta. Quando a gente acaba deslocando por uma falsa ocorrência, outro paciente que estava aguardando, talvez no mesmo horário que fez a ligação do trote, vai demorar mais um pouquinho para a gente atender ele. Então, acaba aumentando o tempo-resposta para o atendimento de uma real gravidade, de um real atendimento. Os pais devem ficar atentos, porque quem pratica o trote pode pagar multa de R$ 500. E a lei estadual diz ainda que o pagamento da multa não livra o infrator a responder à sanção por falsa comunicação de crime ou de contravenção prevista no artigo 340 do Código Penal. A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular realiza hoje, a partir das 3 da tarde, no Palácio Henrique de La Roque, em São Luís, a posse do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, que fará a gestão dos recursos. O fundo é resultado de um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Braide, aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador Flávio Dino. A finalidade da lei é gerir os recursos destinados à recuperação e à preservação de bens de valor artístico, cultural e histórico e a qualquer outro tipo de interesse social no território maranhense. No Jornal de Amanhã você acompanha os detalhes da posse. Está tramitando aqui na Assembleia um projeto de lei de autoria do deputado Rogério Cafeteira, que tem o objetivo de proibir no Maranhão a cobrança diferenciada de valores para as compras feitas no cartão de crédito ou débito, uma prática ainda muito comum dos lojistas maranhenses.
O consumidor já se acostumou a pagar preços diferenciados nas compras à vista e no cartão de crédito. Ou seja, comprar com cartão de crédito não dá desconto. Essa é uma prática comum no comércio. A gente vai entender um pouquinho como é que o comércio trabalha com essa diferenciação de preço. A Lívia vai explicar quanto é que sai essa saia aqui à vista. Quanto ela custa à vista? Essa saia ela custa R$100. À vista a gente dá um 10% de desconto e no cartão 5% e parcela de acordo com o cliente desejar, parcelar. Mas o valor do cartão de crédito não é o mesmo valor se fosse comprar à vista? À vista é 10% e cartão 5% que a gente trabalha. Não tem desconto? Não tem. O que muita gente não sabe é que nas compras com cartão de crédito deve sempre prevalecer o valor à vista. É que essa diferença na cobrança é considerada prática abusiva. Ela vai de encontro à portaria 118/94 do Ministério da Fazenda e também ao Código de Defesa do Consumidor. Ambos determinam que não pode haver diferença de preços. O pagamento à vista tem 4 modalidades: dinheiro, cheque ou cartão de débito e crédito. Isso quer dizer que o consumidor pode negociar o valor à vista e ainda dividir em algumas parcelas no cartão. É a portaria do Ministério da Fazenda e o artigo 39, inciso 1 e 5 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Que determina que considera prática abusiva condicionar a utilização do cartão de crédito a consumações mínimas e afirma também se tratar de uma prática abusiva por elevar a vantagem desse consumidor, incentivando o consumidor ao consumo. Não pode. De forma alguma não pode, é proibido por lei e o consumidor deve denunciar ao PROCON, que é um órgão do Executivo, para que possamos fazer com que o seu direito seja respeitado. A Assembleia Legislativa também quer impedir essa prática. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer favorável a um projeto de lei de autoria do deputado Rogério Cafeteira, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigir valores diferentes para cartão de crédito e de débito. Infelizmente, hoje a gente vê essa prática e ainda mais, diferenciações de preço, de pagamento em dinheiro, de pagamento em cartão de débito e cartão de crédito. Então, foi um projeto que visa que o direito do consumidor seja mais respeitado, porque hoje é comum as pessoas usarem mais o cartão, até por causa, e não os mais ricos, os mais humildes, que estão mais suscetíveis a andar no transporte coletivo, a ser assaltado. Então, é mais prático, é mais seguro você usar um cartão. Esse projeto de lei ele já ratifica o que já é proibido por lei, com base na portaria do Ministério da Fazenda e com base também no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o artigo 39, inciso 1 e inciso 5. É importante que a Assembleia Legislativa faça esse projeto, que esse projeto seja aprovado, porque traz o assunto ao debate, essa legislação ela vem a ser reforçada ao consumidor e, finalmente, nós conseguiremos, com base nessas legislações, impedir que essa prática ela exista em todo o Estado do Maranhão. De que forma o PROCON vai fiscalizar? O PROCON ele já vem fiscalizando e já vem proibindo e autuando as empresas que insistem em exigir do consumidor consumação mínima. É importante que o consumidor, que é o maior fiscal da relação de consumo, diante a essa prática, exija os seus direitos e, em havendo a insistência por parte da empresa, denuncie ao PROCON pelos nossos canais de atendimento, seja através do nosso aplicativo, através do nosso site ou em uma das nossas unidades, para que nós possamos direcionar nossas equipes de fiscalização e impedir essa prática no nosso Estado. Veja no próximo bloco, dica para as férias. Teatro Arthur Azevedo está de portas abertas para visitação. Não sai daí que a gente volta já.